Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a continuação da leitura do livro Transição Planetária. E para isso vamos nos conectar com a nossa casa, né? Para que a gente possa captar as energias positivas da egrégora do Grupo Socorrista, Tarefeiros do Senhor, e assim nos colocarmos em paz, em tranquilidade, nos momentos onde nos colocamos para obter a leitura e o conhecimento. É sempre importante estarmos protegidas e amparadas, para que assim as nossas mentes possam se abrir e conceber tudo o que está sendo colocado. E assim agradecemos por termos essa ligação com nossa casa e damos início à leitura. A continuação do capítulo 9, na página 83. Desafios existenciais. Embora de nossa comunidade pudéssemos desfrutar da luminosidade do sol, sobre a área imensa desolada, pairava uma nuvem sombria, pesada, resultante da angústia coletiva, do desespero que assolava os sobreviventes da revolta que a muitos tomava. Enfim, dos transtornos psíquicos causados por aqueles que tiveram a desencarnação violenta. Podíamos ver as tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. A condensação das energias mórbidas, à semelhança do que acontece na atmosfera terrestre, com o choque das temperaturas, fazendo desencadear as tormentas, os tornados, sucedia de maneira semelhante na imensa faixa avassalada. Certamente essa psicosfera perturbava os sobreviventes aflitos que mais adensavam os cúmulos escuros e ameaçadores. Tornava-se um círculo vicioso, as mentes emitindo ondas sombrias e absorvendo os efeitos danosos que pairavam no ar. A emoção de ternura e compaixão tomou-me e deixei-me arrastar pelas blandícias da oração em favor daquela sociedade atormentada. Chegou o momento de retornarmos aos labores. Todos nos encontrávamos assinalados pelo bom humor, pela alegria que se deriva do serviço fraternal, de amor ao próximo, e nossa condução fez-se da mesma maneira como chegáramos sob o comando do nosso benfeitor. Atingida a região do nosso destino, de imediato passamos ao programa de assistência espiritual aos irmãos do carreiro da agonia. Logo chamou-me a atenção o espírito feminino que se encontrava sob terrível dominação de outro, masculino, que se apresentava com um aspecto terrível e a explorava psiquicamente de maneira cruel. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, a atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa a que era submetida. Podíamos ver o algoz que a explorava emocionalmente, levando-a a acessos contínuos de gritos, blasfêmias e loucura. Enquanto a contemplava, presa ao corpo que tentava reerguer, talvez pensando em fugir à situação penosa, acercou-se-nos uma anciã desencarnada que, lacrimosa e aflita, pediu-nos ajuda, informando-nos ser-lhe a genitora. Imediatamente fez um sintético retrato biográfico da infeliz. Olha que interessante, mesmo eles estando dentro do local onde eles foram levados para serem auxiliados, eles não conseguiam se desconectar de toda aquela tristeza, de toda aquela situação que eles passaram. Isso estava impregnada na faixa mental deles, né? Então, mesmo com todo o amparo, toda a estrutura de proteção,
eles não conseguiam desconectar do que havia acontecido. Olha que assim, interessante, eu nunca tinha lido algo a respeito desta situação. Eu imaginava que estando num local protegido, meio que a pessoa se desconectasse, né, destas emoções. E, na verdade, não, a casa mental dela está povoada com isso, e ela só vai desconectar quando ela tiver a compreensão, né, e depois, eu acredito que de vários tratamentos, ela consiga se desvencilhar dessa lembrança. Minha filhinha, começou entre lágrimas de resignação e débil voz. Era vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada de acordo com os nossos costumes, com um homem de aparência respeitável e de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Os esponsais foram ricos de alegria, porém, passados 2 meses, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde moçoilas inexperientes e sonhadoras vendiam o corpo em volúpias de paixões. Fez uma pausa, enxugando o pranto, e logo deu continuidade à narração. Minha menina foi estimulada à exploração carnal. Recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar. Submeteu-se a uma cirurgia a fim de evitar a gravidez e foi treinada em tipo de dança muito especialmente sedutora. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada. Com o desgaste natural resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes e, para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que o seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso, em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos austeros, advertia sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, num momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para outro momento, transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes, que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade, o que os desconcertava no vil conúbio a que se entregavam. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências, e não suportando as angústias contínuas, em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci vitimada por um ataque cardíaco. Silenciou entristecida, olhando o espírito querido ainda vitimado pelo seu algoz. Por favor, socorram-na, rogou o súplice, de mãos postas e quase ajoelhando-se, no que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco tomar e desgraça-a, desde aqueles longes, pertos dias de aberrações. Não havia dúvidas de que a jovem dançarina atraíra terrível amante de outra existência, que se lhe vinculara psiquicamente, enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais, e não poucas vezes tomando-a em surtos obsessíveis terríveis.
Examinando o psiquismo do perseguidor, pudemos perceber-lhe os clichês mentais das mais chocantes aberrações. A revolta pela morte que a dominara durante o tsunami, assim ameaçando-lhe a exploração de energias. Tão profundos eram os vínculos entre um e outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe emanava qual um molusco a concha que conduz, perversamente ameaçando-a. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada por emoção compreensível e acompanhando a nossa terapia. Quando conseguimos que o espírito adormecesse, demos início ao seu deslidamento das vísceras orgânicas, e o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abdul, que veio em nosso socorro. As duas entidades muito ligadas lembravam-nos um caso de chifopagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação, com medo de perder a presa que explorara por alguns anos, enquanto Abdul falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegara ao fim naquela oportunidade, quando a morte o separaria e ele teria que enfrentar as consequências nefastas da sua crueldade. Olha que interessante essa conexão, porque a gente sabe, né, que o obsessor ele fica, ele domina a mente, né? Mas ele estava impregnado no perispírito dela. É como eles colocaram, né? É como se ele fosse um canal, uma veia, uma célula dela. A chipofagia é a qualidade de gêmeos em estado que nasceram unidos. Isso. Né? Então, exatamente. Acho que alguém já viu alguma imagem, né, de gêmeas que elas se separam pelo tronco, ou cabeça, cada um, não é? Cabeça, Vocês já viram? Unidos, né? Isso. Então, olha só, que interessante essa colocação na questão da obsessão. Né? Eu nunca tinha visto nesta situação, né, desse junto, unido, né? A conduta mais própria era adormecê-lo também, a fim de ser providenciado o recurso de libertação, quando ela pudesse contribuir com o pensamento e os sentimentos renovados. Porquanto a atração mantida era resultado do seu comportamento que facilitara a perfeita identificação entre o plugue nos chakras coronário e sexual e as tomadas do seu agressor. As divinas leis jamais recorrem aos recursos de cobrança comuns às criaturas humanas que se comprazem em fazer justiça mediante as concepções infelizes a que se atém. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima, que nunca existe, porquanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Mecanismos próprios de reparação fazem parte das legislações superiores da vida, que jamais falham. Nada obstante, o orgulho e a intemperança daqueles que se consideram prejudicados, logo tomam posições de justiceiros e encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade que sempre terão de enfrentar. Querem fazer algum comentário até aqui? Alguma colocação? Temos mais 2 páginas. Termina e a gente tece comentários? Então, vamos lá. Quando a mãezinha percebeu que a filhinha dormia relativamente em paz, embora alguns estertores naturais, como resultado inevitável das construções mentais
arquivadas no inconsciente, e as emanações morbíficas do adversário, que se mantinha vinculado. Sorriu feliz e tentou abraçá-la. Tratava-se para mim de um caso muito especial, porquanto era a primeira vez que observava o fenômeno da obsessão que se iniciara durante a vilegiatura carnal, prosseguindo além da morte, sem nenhuma alteração por parte do perseguidor inclemente. Nessas ocorrências lamentáveis, o algoz também sofria as contingências experimentadas pela sua vítima em torno do processo de desencarnação. Explorada pelo vingador, ela o intoxicava, embora inconscientemente, com as emanações de desespero e de perda do tônus vital animal, da conjuntura física que era absorvido pelo inimigo. Abdu providenciou uma padiola e amigos cooperadores para o transporte de ambos, os espíritos, ao lugar próprio que lhes estava destinado, considerando-se a especificidade da ocorrência. Emocionada pela felicidade que fruía, a genitora expressou-nos os seus sentimentos de gratidão, inopinadamente osculando nossas mãos, o que muito nos constrangeu, considerando-se que o mais beneficiado éramos nós próprios. A obsessão sempre apresenta angulações que nos surpreendem, em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. A observação desse fenômeno perturbador sempre nos convida a acuradas reflexões em torno da conduta interior do ser humano, que sempre procede do campo mental a irradiar-se em todas as direções, produzindo sintonias compatíveis com a sua equivalência com outros campos e áreas vibratórios que propiciam as vinculações por afinidade. Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade, mesmo que a esforço, em vez do prazer desgastante de um momento, com as suas consequências perturbadoras de longo prazo. Na sua ilusão orgânica, porém, preferem a intoxicação do gozo doentio até a exaustão, sem qualquer responsabilidade, agasalhando as ideias absurdas de encontrar-se soluções miraculosas quando se lhes manifestam as consequências afligentes que são inevitáveis. Não é de estranhar-se a grande mole que recorre ao espiritismo, a mediunidade procurando solução milagrosa para os problemas que engendraram e pretendem ver resolvidos, assim mesmo sem a sua contribuição sacrificial. A existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior, facultando-lhe os recursos apropriados para que a divina chama que existe em todos alcance a plenitude. De acordo com a maneira como cada um se comporte no mister, estará semeando as ocorrências do futuro, que terá de enfrentar a fim de recompor-se e corrigir o que foi danificado. Cada reencarnação é sublime concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. Escola abençoada, a terra é o reduto formoso, no qual todos nós aperfeiçoamos, retirando a ganga pesada do primarismo, que impede o brilho do diamante estelar, do espírito que somos. Os golpes do processo evolutivo encarregam-se de liberar-nos, permitindo que as facetas lapidadas pela dor e buriladas pelo amor reflitam as belezas siderais. Onde nos encontrávamos, podíamos notar as diferenças de conduta
conduta entre os aflitos, assinalando maior soma de desespero ou de equilíbrio, que nos proporcionava auxiliá-los com maior ou menor eficiência. Nem todos, porém, aos quais buscávamos socorrer, conseguiam ser liberados tão fortes se lhes faziam os laços da sensualidade, da vida orgânica, distante de qualquer espécie de crença na sobrevivência do espírito. Não foi possível divagar mentalmente por mais tempo, porque o nobre dirigente chamou-nos ao serviço, considerando que novas desencarnações continuavam ocorrendo e os assaltos por entidades animalizadas se faziam de contínuo. A visão das ocorrências post-mortem surpreende mesmo aquele que, à nossa semelhança, se encontram na erraticidade a expressivo número de anos. A vida física disfarça, pela aparência, o espírito que habilmente se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo faz para não se transformar interiormente para melhor. No entanto, a realidade que o caracteriza desmistifica-o durante o processo da desencarnação, ocorrendo conforme cada um é e de acordo com as suas possibilidades de recuperação e reequilíbrio. As paisagens, portanto, próximas à fronteira do tumulto, são normalmente afligentes, exceção daquelas que acolhem os espíritos que se esforçaram para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo e à vida, mesmo que sem qualquer filiação religiosa. O importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa. Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasias e de superstições, caracterizando-se pela lógica e pela razão, é via sublime de acesso à liberdade plena, pelo que proporciona de lucidez e esclarecimento, auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Não havia, porém, tempo para mais amplas reflexões, e ao chamado para o trabalho, dispusemos-nos alegremente ao serviço estabelecido. É interessante que as histórias trazidas, elas giram em torno da mesma situação, né? Então, mostra claramente que a Indonésia, onde ocorreu o tsunami, ela estava sobrecarregada dessa energia densa da sexualidade, né, das atrocidades, dos desmandos, da falta não é nem da falta da religiosidade, mas da falta de moral, vamos colocar assim. É verdade. Quando a gente vê, acontece uma tragédia dessa, né? Porque antes de qualquer coisa, muitos morreram, muitas famílias foram desfeitas, sobra um, dois, o resto foi embora. A gente pensa na dor, lógico, né? Dos que ficam e que estão passando aqui. Mas nunca é sem razão, né? Nunca é sem motivo. E a gente fica pensando assim, nossa, tinha gente, podemos dizer, quase que do mundo inteiro lá, passeando, porque é um lugar de turismo, né? Então, acho que a gente tem que chegar à conclusão que, na sua totalidade, que ninguém vai por erro, né? Ninguém desencarna por um erro, estavam todos próximos da mesma condição. Pode ser por esse tipo de energia ou outra densa, tanto qual que justificou estar lá naquele momento para passar por isso. É triste. Eu acho triste, mas eu entendo. Todas as pessoas que estavam neste momento no local onde aconteceu são pessoas que nivelam com a frequência energética imoral Sim. e devassa, por ser um paraíso sexual, né? É. Então, e a necessidade
da água vir limpar e destruir e fazer essa desconexão energética, foi necessário. Por Sim. mais que a gente pode até ver aqui, né, a mãe da moça tentando demovê-la, no estado de ainda encarnada, depois desencarnada. Então, haviam pessoas da espiritualidade que estavam tentando auxiliar, né, Sim. mas era muito parco os retornos. Pode falar, Cláudia. Eu estava pensando aqui, né, conforme você estava lendo, a gente sabe que espiritualmente isso, a parte do sexo sem a responsabilidade, é muito difícil porque existe uma troca de energia profunda ali, né? E aí eu fico pensando nessa pessoa que era, não porque ela queria, mas porque ela foi obrigada, né? Uma prostituta, e ela vivia aquilo, né, mesmo não querendo, depois teve o problema das drogas. Você imagina a limpeza, tão, como tem que ser profunda, né, porque a parte mental que você estava falando, né, que eles ficavam ligados ainda, né, ali a parte mental, não era desligado ali na hora, né. Então, você imagina como deveria ser profunda essa limpeza para que eles pudessem relaxar e sentir que estava num local protegido, né? Eu fiquei pensando na questão da prostituição mesmo, nessa troca de energia tão que a gente leva, né, na hora ali do sexo, né? Então, eu acho que deve ser pior ainda que os outros casos, né? Só tentando, porque na hora que você estava lendo, eu estava pensando. Se nós formos colocar, assim, engraçado, eu tenho uma prática, todas as leituras que eu faço, dentro de algo cabível, né, eu trago para mim. Então, eu estava pensando, né, se um tsunami passasse por cima, pela minha vida, o que ele levaria? Porque, assim, essa leitura, ela fala sobre a transição do planeta, como nós já comentamos aqui, e também a nossa transição. Então, nós estamos caminhando juntos. Se o planeta progredir ou não, minha escolha, né? O planeta vai progredir, ele vai se adiantar. Se eu não caminhar, não tem problema nenhum. Eu vou na minha toada. Mas se esse tsunami passasse por mim, o que de mim eu ainda preciso ajustar para eu me sentir inserida na frequência vibratória da quinta dimensão? Então, sabe, são coisas que a gente não precisa ser muito grande, né? Pequenas coisinhas, pequenas atitudes, pequenos pensamentos, pequenas palavras que não foram ditas para não magoar, e que bom que não dissemos, e porque entendemos que aquilo não ia ter retorno positivo, então para que a gente vai entrar nessa contenda? Ou então, uma vibração que a gente emana para uma pessoa que a gente nem conhece, de repente passou na rua e você sentiu que aquela pessoa estava triste, vou mandar uma vibração positiva para essa pessoa, de repente ela precisa. São atitudes de proatividade, né? Então, toda leitura que eu faço, eu trago para mim algo que vai mexer em quem eu sou, no meu eu. Não é uma simples leitura. Vou passar meu tempo, deixa eu ler. Deixa eu saber o que acontece no mundo do planeta, né? Para mim, é muito gratificante para poder, vocês trazendo as suas percepções, de ter outro olhar para a leitura. Mas você vê, Silvana, como a gente é responsável, né? Assim como somos responsáveis pelos nossos atos, como a gente é responsável pelo que a gente vai encarar lá na frente, né? Nessa transição planetária, né? As pessoas que estavam ali naquele tsunami, como você falou, estavam ligados ali numa frequência vibratória naquele momento. Então, assim, no que eu quero estar ligada, né?
É bem a gente pensar assim, refletir nas nossas responsabilidades, nos nossos atos, que eu acho que é bem o que você está falando, né? O que eu quero deixar, o que eu quero me lembrar, o que eu quero estar ligada naquele momento, né? Não sei, eu acho que é bem isso, né? E esse passo é um passo, mas não é uma mudança, né? Porque a gente querer é uma decisão de buscar, mas buscar aí já é outra conversa, né? Porque quando a gente identifica uma situação, nós sabemos que o que é bom e o que não é, né? Já estamos num posicionamento que a gente sabe que presta e que não presta. Até mesmo em relação a sentimentos, a posturas emocionais, às vezes isso está tão enraizado que a gente não percebe. Ou quando a gente percebe, a gente não consegue se desconectar de pronto. Precisamos de um processo, né, de tempo. É como se é a nossa cura, na verdade. A cura de quem somos, a cura do nosso espírito. E ela não vai se dar de imediato, só porque eu tive um entendimento e eu decidi que quero mudar, eu decidi que a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu não estou curada, eu estou tomando um posicionamento para caminhar. E isso é muito bom, né? Já é sair, é levantar da cadeira. Próximo passo é caminhar, né? Dona Maria Alice, fica à vontade para falar, Leopoldine, a Suzy e a Silvia. Eu acredito, Silvana, que é um despertar, né? Sim. O importante é isso, é despertar para uma situação, é despertar para alguma coisa que vai nos trazer conforto, bem-estar, entendimento. Perfeito, é exatamente isso. E como é bom a gente poder despertar. É libertador, né? Com certeza. Como a senhora mesmo trouxe, é libertador. Uhum. Existem situações, né, que a gente passa quando a gente atende as pessoas lá, né, no grupo, que dá uma palavra, né, ou durante a palestra. Então, quando as pessoas que trabalham desta forma, eu me coloco assim, eu presto muita atenção no que eu vou dizer, porque eu não posso dizer nada do que eu não faço. Mesmo se eu estiver dando um aconselhamento dentro da sala de tratamento. Se o que eu disser não sai da minha verdade, eu prefiro me calar. A não ser quando a espiritualidade, através de mim, me diz, relate isso, fale aquilo. Então, eu só passo o recado, eu não coloco o que eu penso. Eu não coloco a minha forma de enxergar, né? Porque aí eu precisaria estar dentro desta verdade, e nem sempre eu estou, porque eu também estou em aprendizado. Isso vale, eu acho, que para tudo na vida, não só dentro das salas de tratamento, mas para o nosso dia a dia, né? No trabalho, no ambiente comum de família, com amigos. Então, eu aprendi assim, se eu não tenho nada de bom para dizer, eu estou me calando, eu estou ficando quieta. E eu percebo que, ultimamente, eu tenho ficado bem mais calada do que falar muito nestes meus ambientes de família, né? Principalmente. Como que Eu, vocês enxergam? eu considero, Silvana, que de repente o importante não é induzir alguém a tomar uma atitude. E eu acho que muitas vezes ficar calado nos protege dessa sensação de indução. Sim, Não sei se eu consigo me expressar no que sim, eu, sim. mas eu acho que o importante é não induzir nem a positivo, nem a negativo, mas muitas vezes ficar calado nos conserva. Eu não sei É, se é o termo de conservar, mas
de nos preservar, acho que é o termo melhor. É isso mesmo. É interessante que quando eu comecei, nós começamos há 2 anos atrás o curso de aprendizes, sempre que era dia da minha, eu assisti todas as aulas, né? E sempre que era minha aula, é como se eu estivesse estudando em voz alta. E porque eu falo comigo, eu falo sozinha. Eu falo, vem coisas na minha cabeça, eu começo devagar, pensar, refletir, e eu estou falando em voz alta. Acho que vocês fazem isso, né? Não sei, ou só eu sou meio desajuizada, meio fora da caixinha. E aí, quando eu estou dando aula, eu estou estudando em voz alta. Porque tudo aquilo que eu falei também é uma forma de aprendizado para mim. E quando os meus colegas dão aula, eu estou lá prestando atenção, também aprendendo. Então, assim, se a gente sempre se coloca nessa posição na vida, por mais que saibamos, mas que ainda tem um pouquinho a mais que a gente ainda precisa aprender, traz uma leveza muito grande. Então, como a Maria Alice falou, às vezes nós nos calarmos e observar a situação, não induzir, é uma forma de aprendizado. Nós entender o que está se passando naquela situação, onde nós já nos colocaríamos para tentar resolver uma questão, né? Com certeza, Silvana, e o que eu acho importante é que, de repente, a gente não formalize um pensamento, não, a gente acaba caindo na indução, né? Sim. Não induzir, não formalizar, mas simplesmente preservar. E quanto ao ouvir o que os outros falam, meu Deus, às vezes uma palavra no que as pessoas falam nos liberta de tantas coisas, nos faz entender tantas coisas, apenas uma palavra, quanto mais um sentimento ou uma formulação. Eu estava pensando agora que só estava falando isso, e essa moça que estava sendo subjugada, né, por esse espírito malfeitor que ele utilizava dela para sentir os prazeres dela. Imagina nós, quando nós pensamos, quando nós falamos, o que nós atraímos para nós? E se a nossa postura sempre for a mesma, tanto para o bem quanto para o mal, para o bom quanto para o ruim, para quem nós estamos dando guarida? Porque quando nós estamos atuando de uma forma positiva, o nosso espírito é liberto, nós não temos conexão, nós temos a conexão com a frequência de energias dos nossos amigos que nos auxiliam. Mas quando a nossa frequência é baixa, a nossa vibração é baixa, que conexão que eu faço? O que eu trago para mim? É uma coisa assim, é meio ruim de pensar, né? Mas é um fato. Porque nós estamos lendo aqui que há simbiose energética, né? E vai se alimentar daquilo que nós emanamos. Verdade. Dito isto, preciso comer um chocolate para ficar feliz. Para poder esquecer. Pois é, e viva o chocolate, né? Ainda Não bem. é? Tem que ter um equilíbrio, gente. Não é? Não é só fazer o regime, né? Tem que, vamos aproveitar um pouco. A gente está na época aqui do chocotone, vamos pegar um pedacinho, eu não quero comer 20 maçã, eu só quero um pedaço de chocotone, né? E olha que interessante, né, como a gente se apega à crença, se apega, porque falou, porque disse, a gente vai na onda, né? Então, trazendo isso para o lado espiritual, a gente está a gente se coloca na onda e na energia também daquilo que está ao nosso redor, não está vinculado a nós, não está conectado conosco, está aí, está perambulando. Chico Xavier falava que para cada espírito encarnado tinha 17, 20 desencarnados acompanhando, fora o do próximo, né? Então, eu tenho 20,
a minha filha tem 20, minha mãe tem 20, minha vizinha tem 20. Olha o que tem de espírito desencarnado aqui. Eu moro no prédio de 23 andares. Imagina o que tem de espírito desencarnado. E aí, à medida que eu vou pensando e me ligando numa frequência de uma informação, eu vou me conectando às mesmas frequências. Eles não são os meus obsessores, eles são espíritos transeuntes que nos conectamos por vibração e pensamento. Verdade. Posso pegar um gancho com o que a dona Maria Alice falou, um pedacinho do que ela falou, sobre o fato de não induzir? Me chamou muito a atenção esse capítulo também, mesmo podendo, mesmo tendo condições para, eles não os desligaram. Até ali, o livre-arbítrio está sendo respeitado. Depois, no momento mais oportuno, vai ter se feito, lógico, o despertar deles, e ainda assim eles é que vão ter que resolver esse desligamento. Gente do céu. E a gente, quando se depara com... Eu falo isso por mim. Quando a gente se depara com problemas que acontecem com os filhos, sei lá, os mais próximos da gente, a gente já, se puder, eu já saio na frente resolvendo. Imagina. Né? A dona Maria Alice falou assim, não influenciar, não induzir. Eu já falei assim, Senhor, já peguei o leque, já comecei a me abanar, porque, né? É difícil. Olha o tamanho dessa lição, gente, na situação que eles se encontravam, ainda assim não foi desligado. Olha o tamanho do respeito à opinião e a decisão deles, mesmo sendo ruim. Alessandra, deixa eu te falar uma coisa. Como mãe, de repente, a gente se vê dentro de situações e quanto a gente tem que se policiar para não agir de forma diferente daquela que a gente tem vontade. Nem né? me fale. Então, Nem me fale. Difícil. Estou começando a aprender isso. Não, mas outro dia, ontem, acho que foi ontem mesmo, eu estava conversando com a minha filha que mora lá no Japão, a respeito do meu filho que mora nos Estados Unidos. Meu E ela pai. falou, pois eu só tenho aqui o Oswaldo, né? Mas tem ela no Japão e o outro nos Estados Unidos. Tá bem. E, de repente, é o que eu falei para ela, não em termos, ela não me censurou, mas ela simplesmente, eu troquei de opinião, né? Eu botei as cartas na mesa e ela não censura, mas ela falou para mim, mãe, são escolhas. Eu falei, pois é fácil falar porque você não é mãe. Quando a gente é mãe, a censura é tão grande e a gente tem que se dominar tanto, tanto, tanto. E olha, é sofrido e é difícil, muito difícil. Verdade. Mas fazer o quê, né? É o que nos espera e não tem outra coisa para ser feito. Sim. Verdade. Desculpa, é só um desabafo. Imagina. Não, os nossos Experiência de desabafos vida. Exatamente, são aprendizados, né? Nós que temos filhos que estão pequenos ou que já são adolescentes, já estão começando a vida, né? Acho que só a senhora que deve ter o filho adulto, né? E os outros ainda a gente sente que precisam ser encaminhados. Sim. É complicado só olhar, sabe? Pode falar, Leo. Eu não sou mãe, mas era de me intrometer na vida dos sobrinhos. Sim, Não, mas é fato. Porque a gente vive sempre juntos, né? Então você acaba. E aí tiveram filhos, e aí teve babados fortes, porque a menina tem síndrome de Down e autismo, como fazer, deixar de fazer. Bom, sei que ele até ficou de mal da gente uma época, falou que ele queria aprender com os erros dele, que ele já era um adulto. Depois dessa, aí às vezes não é que eu deixo de pensar, não, porque eu ainda penso. Mas aí eu tomo um copo d'água,
tomo um cafezinho, dá Isso. licença, eu preciso ir no banheiro, para não falar. Então, eu É. já estou dando, mas ainda penso. Tanto que É. ele vendeu a casa em Indaiatuba, e aí agora a esposa dele até falou, a gente podia voltar para Indaiatuba, né, comprar uma casa lá. Ele falou, não, não dá, agora subiu 5 vezes lá os valores dos imóveis. Eu estava na mesa do café, catei o café e tum, Você Na tomou uma hora. garrafa de café, né, Léo? tomei a Feira, né? garrafa de café. Porque nós falamos, não vende, aluga, né? Vocês vão alugar em outro lugar, então deixa a sua alugada, qualquer coisa vocês voltam. Escuta. Então é Pois aprendizado é, para esse todos meu nós filho, mesmos. Sim, sim. E assim caminhamos. Então era isso. deixe-me só falar uma coisa. Esse meu filho que mora nos Estados Unidos tem 52 anos. De repentemente, com 52 anos, resolveu largar tudo porque a esposa queria ir embora para os Estados Unidos. Então, largou emprego, largou casa, largou carro, largou tudo e foi-se. E, de repente, eu perguntei a ele outro dia se ele tinha encontrado tudo que ele havia buscado. E ele respondeu para mim: não, mãe, ainda não. E estou aprendendo com os meus erros. Eu achei, de uma certa forma, gratificante poder Foi. entender que com 52 anos estava até renovando, estava se mudando de postura, né? Então, é só um complemento, porque é muito difícil ficar quieta, escutar e, de repente, falar, bom, são escolhas, então, que vivam as escolhas, mas é muito difícil, muito difícil. Eu acho que o nosso medo, ele está sempre na frente, nos impulsionando a dar o pitaco, né? Sim, com Então, certeza. assim, né? Então, assim, quando eu sinto essa coisa de eu não posso interferir, mas eu preciso auxiliar de alguma forma, eu juro para vocês, de uns anos para cá, eu chamo Nossa Senhora, tadinha, ela já deve estar cansada da minha pessoa. E eu falo, Nossa Senhora, por favor, me ajuda. E me aconselhe. E eu peço, eu rezo, eu busco entendimento, eu peço paz no meu coração, paz no meu discernimento. Isso me ajuda muito, porque parece uma bobeira, mas é uma catarse, né? A gente fala, tá falando sozinho, tá pedindo ajuda, tá pedindo conselho, e eu sinto muita paz quando eu faço isso. Que é uma forma também de eu aprender a me equilibrar, É não verdade. entrar no medo. É porque a gente se sente responsável, né? Não tem jeito, né? Por mais que a gente tenha que pensar um pouquinho antes de agir, mas naquele momento é uma coceirinha que dá de vontade de falar, nossa, deixa eu avisar, né? Porque É, não é fácil, né, para uma mãe, não. Morder a língua para não sair do contexto. Isso mesmo. exato. Eu tenho muito que aprender ainda. Ixi. O É, medo mas de ficar sem língua que eu vou ter se morder. É melhor tomar água. junto do cafezinho, Leo, você já providencia um pedaço de bolo para a É, alegria aumentar. A serotonina aumenta, ficar feliz, esquece do problema do outro, com certeza. né? O, eu estava dando uma olhadinha aqui, são só mais acho que, 2 dias até o. Tem mais 2 terças-feiras, e aí a gente encerra, né, por conta Sim. das próximas. Se vocês estiverem em janeiro disponível, a partir da terceira semana, e quiserem começar, vocês vão me escrevendo lá no grupo, tá? Porque, assim, ficar um bom período sem leitura, eu particularmente sinto falta, mas não tem como a gente tentar ajustar nessa época de fim de ano, né? Sim. Aí a gente vai se falando. Muita correria, muita coisa para fazer. E Eu também, estou de férias, então para mim o que vocês decidirem está decidido. Nós vamos até o sim, dia 23? não, seria até 22, né? Hoje é 9, né? É 23, é 23, né?
É porque 21 é domingo, isso mesmo, até dia 23. Se vocês quiserem, não sei se vocês vão viajar, se é correria, dia 23, aí a gente decide lá, ó, vamos todo mundo ler, tá todo mundo disponível? A gente entra dia 23, Beleza. tá? E porque eu não vou viajar, estou em casa, para mim não, à noite não vai rolar 23 de ninguém. dezembro? Quem puder, quem tiver disponível. Ah, aí dia 23 eu só vou ver depois no YouTube. Não, tudo bem, digo assim, se a maioria tiver disponível, a gente entra. E aí, estou sempre gravando, né? Se não der, também não tem problema. É só para a gente ir, porque tem bastante coisa para o ano que vem, temos bastante páginas. Eu já até vi um outro livro, que é do Chico Xavier, que ele psicografou, que traz a transição planetária com mais atualizações. Do Divaldo, esse aqui é bem antigo, né? O do Chico é bem mais novo, um pouco antes dele desencarnar. Então, Mas de sabe repente, que teve o tufão ou ciclone, alguma coisa na Indonésia agora, né? eu vi no Instagram que teve Então eu falei, gente, na hora eu lembrei do livro. Você vê, mesmo tendo acontecido há muito tempo, o conhecimento que ele está nos trazendo, as informações dos bastidores, né, vamos dizer assim, Atuais. São eles, atuais. eles encaixam em todas as situações que estão ocorrendo de muito tempo para cá até hoje. Porque os costumes lá não mudaram, né? Lá e tantos outros costumes que acontecem no mundo, né? Então, Lá, aqui, Estados Unidos, a Ásia, em todos os continentes, né? Europeu, americano, asiático, enfim. Por mais que tenha tido, eu acredito, um avanço, né, por conta até mesmo da transição, ainda tem muita coisa para ser limpa. Né? Então, segundo o que eu li, do Geraldo Lemos Neto, não sei quem conhece, o Geraldinho, que ele trabalhou com o Chico por muitos anos, e antes do Chico falecer, ele pediu que o Geraldinho desse continuidade às obras dele. E ele efetivamente tem feito. E ele disse, em uma entrevista, que até 1930 já teremos caminhado uma boa caminhada, teremos avançado muito. Então, se vocês verem, 2030, não está longe, aí, né? 4 aninhos. Está aí, E em 2056, já estaremos em início da regeneração. Amém. Não é muito tempo também. Se nós formos colocar questões de séculos e milênios, estamos às portas. Né? Então, meninas, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Hoje eu fiquei só na escuta, foi muito produtivo, muito obrigada. Eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu até falei, eu ganhei um curso de tráfego pago, Uhum. ela dá esse curso e vai me ajudar bastante. Então, eu saí do curso e entrei na aula, mas foi questão de minutinhos, assim, tá? Não tem problema. E parabéns pelo curso. Que bom que você está conseguindo conquistar aquilo que você está buscando. Muito bom. Silvana, estou buscando coisa. Por falar nisso, Silvana, eu vou te chamar no particular, porque eu te devo uma resposta, um retorno de uma coisa que você me perguntou sobre a instituição, tá? Tá? E aí Depois você me fala. falo sim, pode deixar. Eu não esqueci. Obrigada. A resposta, eu tive a Sim. resposta ontem. Fica tranquila. Tudo acontece no tempo certo. Tá bom. Tá bom? Então, meninas, podemos nos despedir, né, encerrando a leitura. É muito gratificante estar com vocês, a gente aprende muito, a gente troca bastante. E
que possamos ter uma ótima semana até terça-feira que vem. Um beijo para todas. Beijo, fiquem com Sim. Deus. Obrigado. Beijo, menina. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.